O silêncio na pequena casa era ensurdecedor. Odília, uma menina de 6 anos com olhos castanhos profundos e uma maturidade que não combinava com sua idade, permanecia parada diante do fogão, equilibrada sobre um banquinho de madeira. Seus pequenos dedos seguravam com cuidado a velha colher de pau, mexendo o café que preparava todas as manhãs para o pai. Através da janela embaçada da cozinha, os primeiros raios de sol começavam a despontar. Era mais um dia em que ela acordara antes do despertador, determinada a ter o café pronto antes que Alcides saísse para o trabalho. Talvez hoje, pensou ela, ajeitando o vestidinho azul desbotado, talvez hoje ele notasse. O aroma do café recém-coado preencheu o ambiente modesto. Na mesa, Odília havia organizado cuidadosamente 2 xícaras, embora soubesse que apenas uma seria usada, e algumas fatias de pão que sobraram do dia anterior. Ao lado do prato do pai, deixou um pequeno bilhete, decorado com corações desenhados à mão. "Bom dia, pai. Te amo." O som de passos pesados no corredor fez seu coração acelerar. Alcides entrou na cozinha sem olhar para os lados, vestindo seu uniforme de caseiro já gasto pelo tempo. Seus olhos, sempre distantes, passaram direto pela filha como se ela fosse apenas mais um móvel da casa. "Pai, fiz café fresquinho," ela sussurrou, sua voz pequena tentando preencher o vazio entre eles. Alcides apenas grunhiu em resposta, servindo-se da bebida quente. O bilhete colorido permaneceu intocado ao lado do prato, como tantos outros antes dele. Com movimentos mecânicos, engoliu o café em grandes goles e levantou-se, deixando para trás a mesa ainda posta e uma menina cujo sorriso esperançoso começava a murchar. "Volto à noite," disse ele já na porta. "Não me espere acordada." Odília observou pela janela enquanto seu pai se afastava em direção à mansão onde trabalhava. Seus pequenos dedos tocaram o vidro frio, traçando o caminho que ele fazia. Todos os dias, na superfície embaçada, desenhou um coração, imaginando que talvez, se fizesse amor suficiente, um dia ele conseguiria enxergá-la. A mansão dos Monteiro era imponente mesmo à distância. Odília já havia decorado cada detalhe de sua fachada, cada janela, cada trepadeira que subia por suas paredes antigas. Era lá que seu pai passava os dias, cuidando dos jardins e da manutenção para o Sr. Otaviano, um homem que ela só conhecia de longe. Naquela manhã, após arrumar a cozinha e guardar mais um bilhete não lido na caixinha debaixo de sua cama, Odília decidiu fazer algo diferente. Com passos hesitantes, aproximou-se da mansão, levando consigo seu caderno de desenhos e alguns lápis de cor, quase gastos, que havia ganhado da professora. Encontrou um cantinho discreto próximo ao Jardim dos Fundos, onde podia observar sem ser vista. Ali começou a desenhar. Seus traços infantis davam forma a uma família, não a que tinha, mas a que sonhava ter. No papel, 3 figuras de mãos dadas sorriam, uma menina pequena no meio e 2 homens aos lados. "O que você está desenhando?" A voz grave e inesperada a sobressaltou. Odília ergueu os olhos para encontrar o Sr. Otaviano, parado a poucos metros, observando-a com curiosidade. Era a primeira vez que o via tão de perto. Seus cabelos grisalhos e roupas elegantes contrastavam com uma expressão que carregava algo familiar, uma solidão que ela conhecia bem. "Desculpe, senhor," gaguejou ela, começando a recolher seus pertences. "Não queria incomodar." "Não está incomodando," respondeu ele, sua voz suavizando. "Pode continuar. Só fiquei curioso com seu desenho." Odília hesitou, seu coração batendo forte. Ninguém nunca havia demonstrado interesse por seus desenhos antes. Com mãos trêmulas, mostrou o papel ao senhor. É uma família," explicou timidamente. Otaviano observou o desenho em silêncio, seus olhos detendo-se nas 3 figuras sorridentes.
Algo em sua expressão mudou, como se uma antiga ferida tivesse sido tocada. Você tem muito talento, disse ele, finalmente devolvendo o desenho. Pode vir desenhar aqui quando quiser. Antes que Odília pudesse agradecer, Alcides apareceu virando a esquina do jardim. Seu rosto endureceu ao ver a filha conversando com seu patrão. "O que você está fazendo aqui?" vociferou, agarrando o braço da menina. "Já não disse para não sair de casa?" "Está tudo bem, Alcides", interveio Otaviano. Ela não estava fazendo nada de errado. Mas Alcides já arrastava Odília de volta para casa, seus dedos apertando com força o bracinho delicado. O caderno de desenhos caiu no caminho, suas páginas espalhando-se pela grama, como sonhos despedaçados. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Odília abraçou o travesseiro e chorou baixinho. Não pelo braço dolorido, mas por mais um dia em que seu amor parecia não ser suficiente. Através da parede fina, podia ouvir seu pai andando pela casa, resmungando sobre meninas que só dão trabalho e como tudo seria diferente se... Ela sabia como a frase terminava, mesmo que ele nunca a completasse. Se sua mãe não tivesse morrido no parto, se ela fosse o filho que ele tanto queria, se ela simplesmente não existisse. Do lado de fora, nuvens pesadas começavam a se formar no céu, prenunciando uma tempestade. Na mansão, Otaviano permanecia em sua biblioteca, o desenho inacabado de Odília ainda vivo em sua memória. Havia algo naquela menina, em seus olhos tristes e seu sorriso corajoso, que despertava sentimentos que ele julgava enterrados junto com seu próprio filho. A chuva começou a cair, primeiro em gotas suaves, depois em cortinas densas que lavavam as janelas. Em 2 quartos diferentes, 2 almas solitárias permaneciam acordadas, cada uma carregando suas próprias dores, sem imaginar como seus destinos estavam prestes a se entrelaçar de maneira irreversível. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio ainda mais pesado na pequena casa dos fundos. Alcides havia proibido Odília de sair, exceto para ir à escola. Seus desenhos, antes espalhados timidamente pela geladeira, agora se escondiam embaixo do colchão fino, junto com seus sonhos de uma família completa. Numa manhã particularmente fria, enquanto preparava o café habitual, Odília ouviu um miado fraco vindo do quintal. Espiando pela janela da cozinha, descobriu um gato malhado, mancando e com aspecto faminto. Seu coração apertou ao ver o animal solitário, tão perdido quanto ela mesma se sentia. Olhando nervosamente para o corredor, para certificar-se de que o pai ainda dormia, Odília pegou-lhe um pedaço do pão do café da manhã e esgueirou-se para fora. O gato, assustado inicialmente, aproximou-se devagar quando ela se agachou, oferecendo o alimento com mãos gentis. "Você também está sozinho?" sussurrou, acariciando de leve a cabeça do animal enquanto ele comia. "Não se preocupa, eu vou cuidar de você." Foi assim que começou sua primeira amizade verdadeira. Todas as manhãs, antes do pai acordar, Odília separava um pouco de sua própria comida para o gato, que ela carinhosamente chamou de Milo. Era seu pequeno segredo, a primeira coisa que tinha que era só sua. Na escola, as coisas não eram muito diferentes de casa. Odília sentava-se sempre no fundo da sala, tentando passar despercebida. Suas roupas, sempre um pouco grandes ou gastas demais, provocavam cochichos e risadinhas dos colegas. Mas ela havia aprendido a se fazer pequena, invisível, como se assim pudesse evitar mais dor. Uma tarde, após a aula, a chuva caía forte e todas as outras crianças já haviam ido embora com seus pais. Odília esperava sozinha no portão, abraçando sua mochila remendada, os olhos fixos na rua vazia. Alcides havia prometido buscá-la, mas as horas passavam e ele não aparecia. A supervisora da escola, Dona Matilde, aproximou-se preocupada.
Querida, tem certeza que não quer que eu ligue para seu pai? Odília balançou a cabeça negativamente. Ele deve estar ocupado no trabalho, justificou, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Posso esperar. Mais uma hora se passou até que Alcides finalmente apareceu, cheirando a álcool. Sem uma palavra de desculpas, agarrou a mão da filha e a arrastou para casa debaixo da chuva. Odília tropeçava, tentando acompanhar seus passos largos, suas meias encharcadas, fazendo barulho dentro dos sapatos velhos. "Por que você não foi embora sozinha?" resmungou ele. "Já tem idade para isso. Não posso ficar perdendo tempo te buscando toda hora." Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Em casa, ensopada e tremendo, Odília encontrou Milo esperando por ela embaixo da janela. O gato se enroscou em suas pernas, ronronando, como se tentasse consolá-la. Foi quando Alcides o viu. "Que bicho é esse?" Sua voz trovejou. "Anda alimentando animais de rua? É por isso que a comida acaba tão rápido?" Antes que Odília pudesse explicar, seu pai avançou em direção ao gato, que fugiu assustado. "Não quero essa imundície por aqui. Já não basta todo o trabalho que você me dá?" Naquela noite, deitada em sua cama, Odília podia ouvir a chuva batendo contra a janela e o som distante dos trovões. Pensou em Milo, sozinho lá fora, e em como a vida parecia determinada a tirar dela qualquer pequena alegria que encontrasse. Na mansão, Otaviano observava a tempestade de sua biblioteca. Desde o encontro com Odília no jardim, algo havia mudado em sua rotina solitária. Passou a prestar mais atenção nos movimentos da casa dos fundos, notando como a menina sempre acordava antes do amanhecer, como raramente brincava ou ria como as outras crianças. Lembrou-se de seu próprio filho, Rodrigo, morto há 5 anos em um acidente de carro. Como ele adorava desenhar, assim como Odília. Como seus olhos brilhavam quando criava histórias em seu caderno de desenhos. A dor da perda que ele mantinha, cuidadosamente guardada, parecia pulsar com nova intensidade. Na manhã seguinte, Otaviano decidiu fazer algo que não fazia há anos: caminhar pelos jardins antes do café da manhã. Foi quando viu Odília sorrateiramente alimentando um gato manco embaixo de um arbusto. A cena o tocou profundamente. Aquela pequena figura, tão solitária quanto ele, compartilhando o pouco que tinha. Silenciosamente, voltou à mansão e instruiu sua governanta, Dona Carmen, a deixar um prato de leite e ração nos fundos da casa todos os dias. "Mas não diga a ninguém", acrescentou, "especialmente ao Alcides." Os dias foram passando e Otaviano começou a criar pequenas rotinas que o aproximavam de Odília. Deixava livros de histórias esquecidos no jardim, sabendo que a menina os encontraria. Às vezes, fingia estar lendo no banco próximo ao local onde ela alimentava Milo, apenas para poder trocar algumas palavras com ela. Uma tarde encontrou Odília chorando escondida atrás das roseiras. Seu uniforme estava sujo de terra, resultado de um empurrão de colegas da escola. Em vez de palavras, ofereceu-lhe um lenço e sentou-se silenciosamente ao seu lado. "Por que algumas pessoas não conseguem amar?" ela perguntou baixinho, surpreendendo-o com a profundidade da pergunta. Otaviano sentiu seu coração apertar. "Às vezes", respondeu cuidadosamente, "as pessoas estão tão machucadas que se esquecem como é amar. Mas isso não significa que o problema está em quem tenta amá-las." Naquele momento, algo mudou sutilmente entre eles. Era como se um fio invisível começasse a se formar, conectando duas almas feridas que, sem saber, começavam a curar uma a outra. Mas Alcides observava essas interações com crescente amargura. Via nas atenções de Otaviano uma ameaça, um lembrete de suas próprias falhas como pai. E em sua mente, distorcida pela bebida e pelo ressentimento, começava a formar um plano para impedir que sua filha se aproximasse mais do patrão.
O que ele não sabia era que suas ações desesperadas estavam prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre o destino de todos os envolvidos. Enquanto isso, no céu, nuvens escuras voltavam a se formar, como um presságio do que estava por vir. O outono havia chegado com toda a sua força, pintando as árvores do jardim com tons de vermelho e dourado. Na pequena casa dos fundos, Odília acordou mais cedo que o normal naquela manhã. Era seu aniversário de 7 anos, embora duvidasse que alguém além dela se lembrasse da data. Preparou o café da manhã como sempre fazia, mas hoje havia algo diferente na mesa. Um pequeno cupcake que ela mesma fizera na noite anterior, quando o pai estava fora, usando ingredientes que economizara durante semanas. Sobre ele, uma única vela fina que encontrara no fundo de uma gaveta. Alcides entrou na cozinha com passos pesados, os olhos vermelhos denunciando mais uma noite de bebedeira. Seu olhar recaiu sobre o cupcake solitário e, por um momento, algo tremeu em seu rosto. Culpa, talvez, ou a lembrança de que um dia já fora um pai diferente. "O que é isso?" perguntou, sua voz rouca. É meu aniversário hoje, pai." Odília respondeu baixinho, um fio de esperança em sua voz. Alcides ficou em silêncio por longos segundos. Então, num movimento brusco, pegou sua xícara de café e saiu da cozinha sem dizer uma palavra, deixando para trás uma menina cujo sorriso murchava lentamente como uma flor sem água. Na mansão, aquela manhã também começou diferente. Otaviano, que observara Odília fazer suas economias secretas nas últimas semanas, havia preparado uma surpresa. Sobre sua mesa de trabalho, um pacote embrulhado em papel colorido aguardava. Dentro dele, um conjunto novo de lápis de cor e um caderno de desenho de capa dura. Mas os presentes teriam que esperar. Naquela manhã, algo perturbador aconteceu. Alcides, ainda mais temperamental que o normal, começou a gritar com os outros funcionários, acusando-os de roubarem suas ferramentas. Seu comportamento errático e agressivo preocupou Otaviano, especialmente quando o viu cambaleando perto do jardim, uma garrafa mal escondida no bolso do uniforme. Foi então que Otaviano testemunhou uma cena que mudaria tudo. Do seu escritório, viu Odília se aproximando timidamente do pai, provavelmente para entregar seu almoço como fazia todos os dias. Mas dessa vez, Alcides, em seu estado alterado, empurrou a menina com força, fazendo-a cair sobre os arbustos de rosas. "Já não disse para não vir aqui?" berrou ele, sua voz embargada. "Só sabe me envergonhar, menina imprestável." Odília não chorou, não gritou, apenas se levantou devagar, seus braços arranhados pelos espinhos, e começou a recolher a marmita caída, como se aquilo fosse apenas mais um dia normal em sua vida. Era essa resignação silenciosa que mais doía de assistir. "Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho." Otaviano não conseguiu mais se conter. Desceu as escadas apressadamente e confrontou Alcides. "Isso é jeito de tratar sua própria filha?" Sua voz tremida de raiva contida. "Com todo respeito, senhor," Alcides respondeu entre dentes, "mas isso é um assunto de família. Não quando acontece na minha propriedade," Otaviano rebateu, "e não quando envolve violência contra uma criança." A discussão escalou rapidamente. Outros funcionários pararam para observar, enquanto Odília, ainda no chão, tentava se fazer invisível como sempre fazia nos momentos de conflito. "O senhor não sabe nada sobre nós," Alcides vociferou, o álcool soltando sua língua. "Não. Sabe o que é perder a mulher que ama por causa de uma criança que nem devia ter nascido?" O silêncio que seguiu essas palavras foi ensurdecedor. Odília, que sempre suspeitara desses sentimentos do pai, mas nunca os ouvira verbalizados, sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Suas pequenas mãos
apertaram a marmita amassada contra o peito, como se buscasse proteção. Otaviano sentiu seu próprio coração partir ao ver a expressão no rosto da menina. Conhecia aquela dor, a dor de se sentir responsável pela morte de alguém que amava. Por anos, havia se culpado pelo acidente que tirara a vida de seu filho, mesmo sabendo que não tinha culpa. "Chega!", disse ele, sua voz agora perigosamente calma. "Você está demitido, Alcides. Pegue suas coisas e saia da minha propriedade até o fim do dia." "O senhor não pode fazer isso." Alcides avançou ameaçadoramente, mas 2 outros funcionários o seguraram. "Onde vou morar? Onde vou trabalhar?" Devia ter pensado nisso antes de transformar sua própria filha em bode expiatório para suas frustrações. Enquanto os seguranças escoltavam Alcides para fora, Otaviano se aproximou de Odília, que permanecia paralisada, seus olhos fixos no chão. "Está machucada?" perguntou suavemente, agachando-se ao seu lado. Ela balançou a cabeça negativamente, embora os arranhões em seus braços dissessem o contrário. Ele não queria dizer aquilo", sussurrou, defendendo o pai mesmo depois de tudo. "É só porque hoje é um dia difícil para ele." "Por que hoje?" Otaviano perguntou gentilmente. "É meu aniversário", ela respondeu, sua voz quase inaudível. "Foi o dia que mamãe..." Não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Otaviano entendeu tudo. O peso daquela data, a dor carregada por tanto tempo, o círculo vicioso de culpa e ressentimento que havia envenenado a relação entre pai e filha. Naquela tarde, enquanto os funcionários ajudavam Alcides a recolher seus pertences, Otaviano levou Odília para sua biblioteca. Mostrou-lhe o pacote que havia preparado, vendo seus olhos se arregalarem diante dos materiais novos, brilhantes, inteiros, coisas que ela nunca tivera. "Por que o senhor está sendo tão bom comigo?" perguntou ela, suas pequenas mãos acariciando a capa do caderno novo como se fosse algo precioso. "Porque todos merecem ser tratados com bondade", respondeu ele, "especialmente em seus aniversários." Mas enquanto Odília explorava seus presentes, Otaviano não conseguia afastar a preocupação. Conhecia Alcides bem o suficiente para saber que aquilo não acabaria ali. O homem era orgulhoso demais, ferido demais para aceitar sua derrota pacificamente. E estava certo. Na pequena casa dos fundos, Alcides empacotava suas coisas com movimentos furiosos, murmurando ameaças e promessas de vingança. Em sua mente, transtornada pelo álcool e pelo ódio, começava a formar um plano que colocaria em movimento eventos que ninguém poderia prever. A noite caía sobre o jardim e, com ela, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. No céu, nuvens pesadas se acumulavam, prometendo uma tempestade que lavaria mais do que apenas as ruas da cidade. Os dias que se seguiram à demissão de Alcides foram estranhos e silenciosos. Otaviano havia permitido que Odília permanecesse temporariamente na casa dos fundos, sob os cuidados de Dona Carmen, sua governanta de confiança, enquanto tentava resolver a situação legalmente. Mas a menina não era mais a mesma. Passava horas sentada à janela, como se esperasse o pai retornar a qualquer momento. Numa manhã particularmente fria, Dona Carmen encontrou a cama de Odília vazia. Preocupada, seguiu as pequenas pegadas que marcavam o orvalho da grama até encontrar a menina ajoelhada no jardim, alimentando Milo, o gato manco que continuava fiel à sua jovem protetora. "Ele vai voltar, não vai?" Odília perguntou sem se virar, sua voz pequena quase se perdendo no vento da manhã. "Pai sempre volta quando bebe demais." Dona Carmen sentiu seu coração apertar. Como explicar para uma criança que, às vezes, o amor que temos por alguém não é suficiente para mantê-los ao nosso lado? Como dizer que alguns pais simplesmente não sabem como amar? "Venha, querida", disse Instead, estendendo a mão. "Está frio aqui fora." Mas Odília não se moveu.
Seus olhos estavam fixos em algo distante, além dos muros da mansão. Sabe, Dona Carmen, às vezes eu sonho com mamãe. No sonho, ela me diz que não foi minha culpa, que ela me ama muito. Será que é verdade? Ou será que ela também me culparia como o pai faz? A governanta não conseguiu conter as lágrimas. Ajoelhou-se ao lado da menina e a abraçou forte, sentindo seu pequeno corpo tremer com soluços contidos. Dentro da mansão, Otaviano observava a cena de sua biblioteca, sua própria dor misturando-se à preocupação. Nas últimas noites, não conseguira dormir, atormentado por pesadelos onde seu filho e Odília se misturavam. Duas crianças marcadas pela perda, pela ausência, pela dor que adultos podem causar mesmo sem querer. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu advogado, Dr. Martinez, com notícias perturbadoras. Alcides havia sido visto nos arredores da mansão, visivelmente alterado, fazendo ameaças. Alguns vizinhos relataram tê-lo ouvido dizer que ninguém ia tirar sua filha dele. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Precisamos agir rápido, insistiu o advogado. Se quiser mesmo assumir a guarda da menina, temos que provar que ele é um pai negligente antes que ele faça algo impensado. Otaviano concordou, mas seu coração estava pesado. Não queria tirar Odília do pai. Queria apenas protegê-la, dar-lhe a chance de uma infância normal, com amor e cuidado. Mas as circunstâncias pareciam empurrá-los para um confronto inevitável. Naquela tarde, decidiu tentar uma última conversa com Odília. Encontrou-a na biblioteca, onde ela passava cada vez mais tempo, refugiando-se entre os livros e desenhos que ele lhe proporcionava. Odília, chamou suavemente, sentando-se ao seu lado. Precisamos conversar sobre algo importante. A menina levantou os olhos do desenho que fazia. Era um retrato dela com o pai, nos tempos em que ele ainda sorria às vezes. É sobre pai, não é? Ele não vai mais voltar, vai? Otaviano respirou fundo, escolhendo suas palavras com cuidado. Seu pai está passando por um momento difícil. Às vezes, quando as pessoas estão sofrendo muito, elas precisam de ajuda especial para se curar. Como um médico? Perguntou ela, seus olhos grandes cheios de esperança. Algo assim, concordou ele. Mas enquanto isso, precisamos garantir que você esteja segura e bem cuidada. Você gostaria de ficar aqui comigo por um tempo? Odília ficou em silêncio por longos momentos, seus dedos traçando os contornos do desenho. O senhor não vai se cansar de mim também? Sussurrou finalmente, a pergunta carregada de toda a insegurança que uma criança rejeitada pode carregar. Antes que Otaviano pudesse responder, um barulho estrondoso veio do jardim. Gritos e sons de vidro, quebrando, encheram o ar. Através da janela da biblioteca viram Alcides, cambaleante e furioso, derrubando os vasos de plantas e gritando o nome da filha. Odília, cadê você, menina? Venha aqui agora! Seu pai está mandando! A menina encolheu-se instintivamente, seus olhos arregalados de medo. Otaviano a colocou rapidamente atrás de si, enquanto chamava a segurança pelo interfone. Fique aqui, instruiu, conduzindo-a a um canto mais protegido da biblioteca. Não saia até eu voltar, está bem? Mas assim que ele saiu, Odília sentiu seu coração disparar. Através da janela, podia ver seu pai, aquele homem que tanto amava apesar de tudo, sendo contido pelos seguranças. Havia sangue em suas mãos. Ele havia quebrado uma garrafa, seus punhos cerrados em torno dos cacos. É minha filha! Gritava ele, sua voz embargada pelo álcool e pela raiva. Vocês não podem me impedir de vê-la. Odília! Odília! Sem
pensar duas vezes, a menina correu para fora da biblioteca. Seu pequeno coração batia descompassado enquanto descia as escadas, movida por um impulso que não conseguia controlar. Talvez, pensou ela, se conseguisse falar com ele, fazê-lo entender. Mas quando chegou ao jardim, a cena que encontrou a paralisou. Alcides havia conseguido se soltar dos seguranças e agora enfrentava Otaviano, o caco de vidro erguido ameaçadoramente. "O senhor quer roubar minha filha", acusava ele avançando cambaleante. "Quer comprá-la com seus presentes caros, sua casa bonita. Mas ela é minha, minha." "Ninguém está roubando nada, Alcides." Otaviano tentava argumentar, mantendo a calma, apesar do perigo. "Estamos tentando ajudar vocês dois." Foi então que Alcides viu Odília parada na porta. Seus olhos vermelhos e desfocados fixaram-se nela com uma intensidade assustadora. "Vem cá, filha", chamou, sua voz subitamente mais suave. "Vem com o pai, vamos para casa." Odília deu um passo à frente, seu corpo tremendo. Todos pareceram prender a respiração. "Não, Odília!" gritou Otaviano. Mas era tarde demais. O que aconteceu em seguida pareceu se desenrolar em câmera lenta. Alcides avançou para agarrar a filha, mas em seu estado alterado, tropeçou nos próprios pés. O caco de vidro em sua mão cortou o ar perigosamente próximo ao rosto de Odília, que se jogou para trás instintivamente. O grito de horror ficou preso na garganta de todos os presentes quando viram a menina cair, sua cabeça batendo com força contra o degrau de mármore da escada. O silêncio que seguiu o acidente foi quebrado apenas pelo grito desesperado de Alcides. Todo seu furor evaporou instantaneamente ao ver sua filha caída, imóvel, uma pequena mancha vermelha começando a se formar sob sua cabeça. "Minha filha!" berrou ele, largando o caco de vidro e correndo em direção a Odília. "O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz?" Mas antes que pudesse alcançá-la, os seguranças o contiveram. Otaviano já estava ao lado da menina, checando seus sinais vitais com mãos trêmulas. Dona Carmen corria para chamar uma ambulância, suas preces misturando-se aos soluços. "Ela está respirando", anunciou Otaviano, sua voz tremendo de alívio e preocupação. "Mas precisa de atendimento médico imediato. Não a movam." Alcides lutava contra os seguranças, suas súplicas agora misturadas com lágrimas. "Me deixem ver minha filha. Por favor, Odília, me perdoa. Me perdoa, filha." Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. O som da sirene cortou o ar enquanto paramédicos corriam pelo jardim com uma maca. Otaviano observava impotente, enquanto eles estabilizavam o pescoço de Odília e a transferiam cuidadosamente para a ambulância. "Sou o pai dela!" gritava Alcides, ainda contido. "Tenho que ir junto!" "O senhor está alcoolizado", respondeu um dos paramédicos firmemente. "Não pode acompanhar a paciente nesse estado." Foi Otaviano quem subiu na ambulância, segurando a pequena mão de Odília durante todo o trajeto até o hospital. Seu coração martelava no peito enquanto observava o rosto pálido da menina, lembrando dolorosamente da noite em que perdera seu próprio filho. "Não você também", sussurrou apertando gentilmente a mão dela. "Por favor, não você também." No hospital, Odília foi imediatamente levada para exames. Os médicos falavam em termos técnicos sobre traumatismo craniano e possível hemorragia interna, enquanto Otaviano tentava processar tudo, sentado sozinho na sala de espera. "Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho." Horas se passaram. Dona Carmen chegou trazendo mudas de roupa e café, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Dr. Martinez, o advogado, também apareceu, carregando uma pasta cheia de documentos. "A polícia está com Alcides", informou ele em voz baixa. "Ele será indiciado por tentativa de agressão e negligência infantil."
Com esse incidente, conseguir a guarda definitiva será mais fácil. Não quero pensar nisso agora, cortou. Otaviano, sua voz rouca, só quero que ela fique bem. Mas 2 horas se arrastaram até que finalmente um médico apareceu. Seu rosto estava sério, mas não grave. A menina está estável, anunciou ele. O golpe foi forte, mas por sorte não houve hemorragia interna. Ela está sedada agora, mas deve acordar nas próximas horas. Otaviano soltou o ar que nem percebera. Está segurando. Posso vê-la? O médico assentiu, conduzindo-o até o quarto. Odília parecia ainda menor na cama do hospital. Sua cabeça enfaixada e um monitor cardíaco bipando ritmicamente ao seu lado. Milo, que de alguma forma havia seguido a ambulância até o hospital, estava enroscado aos pés da cama, recusando-se a sair, mesmo quando as enfermeiras tentavam afastá-lo. Sentado ao lado dela, Otaviano permitiu-se finalmente chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto segurava a mãozinha dela, tão frágil entre as suas. Sabe, disse Dona Carmen, que observava da porta. Ela me lembra tanto, seu Rodrigo, a mesma força interior, o mesmo coração gentil. Otaviano assentiu, incapaz de falar. Sim, havia algo em Odília que o fazia lembrar de seu filho, não de uma maneira dolorosa como antes, mas como um lembrete de que o amor pode sobreviver mesmo às perdas mais profundas. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia timidamente por trás das cortinas do hospital, Odília começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, confusos, até encontrarem o rosto de Otaviano. "Vovô?", murmurou ela, usando pela primeira vez o termo que seu coração já havia escolhido há tempos. Otaviano sentiu seu coração falhar uma batida. "Estou aqui, pequena", respondeu sua voz embargada. "Estou bem aqui." Onde está pai?", perguntou ela, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Ele precisa de ajuda, Odília", respondeu Otaviano suavemente. "Está com pessoas que vão ajudá-lo a ficar melhor." A menina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Ele não me odeia de verdade, sabe?", disse finalmente, sua voz pequena mas firme. "Só não sabe como amar direito." A sabedoria daquela criança de 7 anos atingiu Otaviano como uma onda. Como ela podia ter tanta compreensão, tanto perdão em seu coração, depois de tudo que havia passado? Nos dias que se seguiram, enquanto Odília se recuperava, uma rotina se estabeleceu. Otaviano passava os dias no hospital, lendo histórias para ela, ajudando-a com seus desenhos quando suas mãos ainda tremiam demais para segurar os lápis sozinha. Dona Carmen trazia comida caseira todos os dias, determinada a fazer a menina recuperar as cores. As visitas se sucediam, a professora da escola trazendo cartões feitos pelos colegas, o Dr. Martinez com notícias sobre o processo de guarda, até mesmo alguns funcionários da mansão que haviam se afeiçoado à pequena Odília ao longo dos meses. Mas à noite, quando todos iam embora, a menina às vezes chorava baixinho, abraçada a Milo, que de alguma forma sempre conseguia entrar. No quarto, Otaviano fingia não ver suas lágrimas, respeitando seu luto silencioso pelo pai, que apesar de tudo, ela ainda amava. Foi numa dessas noites que algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira entrou no quarto, carregando um envelope amassado. "Chegou para a paciente", disse ela, entregando-o a Otaviano. "Foi encontrado na recepção." Dentro havia uma carta, escrita numa caligrafia trêmula que Otaviano reconheceu como sendo de Alcides. Seu coração acelerou. Deveria entregar aquilo a Odília? Poderia causar mais dor. Mas olhando para a menina, que observava o envelope com olhos grandes e esperançosos, soube que não tinha o direito de esconder dela. Com mãos trêmulas, Otaviano entregou o envelope a Odília. A menina o segurou como se fosse algo precioso, seus dedos pequenos acariciando o papel amassado antes de abri-lo cuidadosamente. "Quer que eu leia para você?",
ofereceu ele, notando como os olhos dela ainda se esforçavam para focar as palavras devido à medicação. Odília assentiu, entregando-lhe a carta. Otaviano pigarreou, tentando controlar a emoção em sua voz, enquanto começava a ler. Minha querida filha, sei que palavras não podem consertar o que fiz. Nem 1000 desculpas seriam suficientes para apagar a dor que causei a você durante todos esses anos. Mas preciso que saiba de algumas coisas que nunca tive coragem de dizer. Sua mãe, Lourdes, era a pessoa mais doce que já conheci. Quando descobrimos que estava grávida, ela irradiava felicidade. Passava horas conversando com você, ainda na barriga, cantando, fazendo planos. Ela já te amava mais que tudo no mundo, mesmo antes de você nascer. No dia do seu nascimento, houve complicações. Antes de partir, suas últimas palavras foram para me fazer prometer que cuidaria de você, que te daria todo o amor que ela não poderia dar pessoalmente. Foi uma promessa que não consegui cumprir. Em vez de ver em você o último presente que sua mãe me deixou, deixei que a dor e a amargura envenenassem meu coração. Culpei você por algo que nunca foi sua culpa. Desperdicei anos que poderíamos ter passado sendo uma família de verdade. Sempre disse que você era fraca, mas a verdade é que você é muito mais forte do que eu jamais fui. Forte como sua mãe. Você tem o mesmo sorriso dela, sabia? O mesmo jeito de olhar para as pessoas e ver o melhor nelas, mesmo quando elas não merecem. Agora, estou recebendo ajuda para controlar a bebida e minha raiva. Os médicos dizem que vai levar tempo, mas pela primeira vez na vida quero realmente mudar. Não para tentar te ter de volta, sei que perdi esse direito, mas porque finalmente entendi o que sua mãe tentou me ensinar, que amor verdadeiro é querer o melhor para alguém, mesmo que isso signifique deixá-la ir. O Sr. Otaviano pode te dar a vida que você merece, a vida que eu nunca soube como proporcionar. Ele te olha da mesma forma que sua mãe olhava, com amor incondicional, sem cobranças ou ressentimentos. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas tenho um último pedido. Não deixe que meus erros endureçam seu coração. Continue sendo essa menina doce e forte que você é. Continue acreditando no amor, mesmo depois de tudo que passou. E talvez um dia, quando eu for uma pessoa melhor, se você quiser, possamos nos encontrar novamente, não como pai e filha. Sei que perdi esse privilégio, mas apenas como duas pessoas tentando fazer as pazes com o passado. Com amor e arrependimento, seu pai, Alcides. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Quando o Otaviano terminou de ler, o quarto ficou em silêncio, quebrado apenas pelo som suave dos soluços de Odília. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não de dor ou medo, mas de alívio, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus pequenos ombros. Ele não me odeia, sussurrou ela, mais para si mesma que para os outros. Ele só estava triste demais para amar. Otaviano a abraçou gentilmente, deixando que ela chorasse em seu ombro. Às vezes, disse suavemente, as pessoas precisam se perder completamente antes de encontrar o caminho de volta para quem realmente são. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Odília se recuperou completamente do acidente e foi morar definitivamente com Otaviano, que obteve sua guarda legal. A mansão, antes tão silenciosa e sombria, ganhou vida nova com suas risadas e seus desenhos coloridos, espalhados por todos os cantos. Dona Carmen, que sempre sonhara em ser avó, assumiu o papel com dedicação total, enchendo a casa com o cheiro de bolos frescos e histórias antigas. Milo, o gato manco, ganhou uma cama especial na biblioteca, onde passava as tardes dormindo enquanto Odília lia ou desenhava. A pequena casa dos fundos não ficou vazia. Otaviano a transformou em um ateliê de arte para crianças carentes da região, um projeto que Odília ajudou a criar e que ela chamou de Cores do Coração.
em homenagem à sua mãe, que também amava arte e crianças. Um ano depois, numa tarde de outono muito parecida com aquela em que tudo começou, Otaviano recebeu uma ligação. Era do centro de reabilitação, onde Alcides estava internado. Ele havia completado seu tratamento com sucesso e gostaria de saber se poderia visitar Odília. A decisão é sua, disse Otaviano à menina, depois de explicar a situação. Ninguém vai te forçar a nada que você não queira. Odília pensou por um momento, brincando com o medalhão que Otaviano lhe dera. De presente, um pequeno coração de prata com a foto dela, da mãe e dos dois homens que, de maneiras diferentes, eram seus pais. Quero ver ele, decidiu finalmente. Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque aprendi com você, vovô, que perdoar não é fingir que o passado não existiu. É escolher não deixar que ele controle nosso futuro. O encontro aconteceu no jardim da mansão, no mesmo lugar onde antes havia tanta dor. Mas agora, as roseiras estavam em plena floração e o sol de fim de tarde pintava tudo com uma luz dourada que parecia promessa de dias melhores. Alcides estava diferente, mais magro, mais calmo, seus olhos claros pela primeira vez em anos. Quando viu Odília, parou a alguns metros de distância, respeitando seu espaço. Você está linda, disse ele, sua voz embargada, igualzinha sua mãe. Odília não correu para abraçá-lo, mas sorriu. Aquele sorriso que sempre fora sua maior força. Você também está diferente, pai. Parece mais em paz. Eles conversaram por horas, sentados no banco do jardim, com Otaviano observando discretamente da varanda. Falaram sobre o passado, sobre perdão, sobre recomeços. Não fizeram promessas grandiosas, nem fingiram que tudo seria perfeito, mas plantaram as sementes de algo novo, algo que poderia, com tempo e cuidado, florescer em seu próprio ritmo. Hoje, 3 anos depois, Odília tem 10 anos e uma família que poucos entenderiam, mas que funciona perfeitamente em sua imperfeição. Nos fins de semana, às vezes visita Alcides, que agora trabalha como voluntário, ajudando outros pais que lutam contra o alcoolismo. Durante a semana, enche a mansão de Otaviano com sua arte e sua música, tendo aulas de piano no mesmo instrumento onde o filho dele costumava tocar. Em seu quarto, sobre a escrivaninha, 3 fotografias contam sua história. Uma de sua mãe, Lourdes, sorrindo com a mão sobre a barriga grávida, uma dela com Alcides em seu último aniversário, ambos com sorrisos tímidos, mas genuínos, e uma com Otaviano na biblioteca, rodeados de livros e desenhos, seus olhos brilhando com o mesmo amor que transcende sangue e sobrenome. Porque às vezes, como Odília aprendeu, o amor não vem da forma que esperamos. Às vezes, ele se quebra para poder se reconstruir mais forte. Às vezes, precisa se perder para se encontrar. E às vezes, nos lugares mais improváveis, entre os cacos do que foi partido, encontramos não apenas o que perdemos, mas algo ainda mais precioso. A capacidade de amar de novo, de formas diferentes, mais profundas e mais verdadeiras do que jamais imaginamos ser possível.